Olá, eu sou a Every Leal, especialista em soft skills, e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre resiliência, esse comportamento tão importante em momentos de estresse e de pressão como o que nós estamos vivendo agora. Muitas vezes as pessoas perguntam como a gente faz para desenvolver resiliência, né? E sempre vem aquele discurso: você precisa ser forte, você precisa resistir. Então hoje eu queria discutir um pouquinho a respeito disso e ir além desse discurso positivista que não nos dá nenhuma orientação para indicar como a gente pode fazer para trabalhar a nossa resiliência. A física define resiliência como a propriedade que alguns corpos possuem de voltar ao seu estado original, mesmo depois de expostos a uma ação externa de estresse. Na psicologia e nos estudos do comportamento humano, a resiliência ela é definida como a capacidade que o indivíduo tem de se adequar às mudanças e de resistir às pressões em situações adversas. A primeira característica que as pessoas resilientes têm é que elas não se apegam ao plano, e sim à meta. Isso é muito importante, gente. Quando eu tenho a clareza de que o que importa para mim é a minha meta, a situação pode mudar que eu vou lá e adequo o meu plano. Agora, se eu me apego ao plano, ao passo a passo que eu tinha organizado para enfrentar uma determinada situação e atingir uma meta, é claro que quando a mudança chega, eu fico mais resistente de alterar a rota. Então, é muito importante para a gente desenvolver a nossa resiliência, a gente ter clareza das nossas metas e deixar que os planos se adequem a cada situação. Vejam, eu vou dar um exemplo muito claro. A meta de todo mundo sempre foi manter a saúde. E para isso, a gente mantinha o plano de fazer exercícios, se alimentar adequadamente, né? Fazer as coisas que são recomendadas para uma boa saúde. Nesse momento de corona, a gente está precisando rever essa situação. Vejam, a meta continua a mesma, nós precisamos cuidar da saúde. Porém, o que muda é o plano. Quando você não se apega ao plano, você consegue adequar a sua rotina para poder focar naquela meta que você tem, independente do como você vai executar isso. Então, hoje, o plano para manter a saúde inclui outras ações que nós antes não executávamos, como, por exemplo, usar máscara ou ficar dentro de casa, ou então higienizar todas as coisas que chegam. O resiliente, ele sabe que ele precisa olhar para aquilo que ele quer e não para a forma como ele vai realizar aquilo. Quando a gente se desapega da forma, do plano, do passo a passo, a gente consegue muito rapidamente se adequar às novas situações sem perder o rumo, porque a gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar. A segunda característica importante da pessoa resiliente é que ela tem uma autorresponsabilidade altíssima. Gente, autorresponsabilidade é a soft skill mais importante. É por isso que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal e que eu intitulei esse vídeo de a soft skill mais poderosa. Porque realmente, sem autorresponsabilidade, a gente não consegue desenvolver outras soft skills, como por exemplo a resiliência. A pessoa resiliente, ela sabe que ela precisa mapear o que está no controle dela e se focar nisso que ela tem controle. Tudo aquilo que ela não tem controle, ela se desapega também e ela deixa de ficar se preocupando com estas coisas. Quando a pessoa age dentro do seu ambiente de controle, dentro da sua zona de controle, ela tem muito mais facilidade para ir adequando aos planos. Então aí a gente volta à questão anterior. Como eu sou autorresponsável, eu consigo mapear o que eu preciso fazer para atingir a minha meta, alterando o meu plano. E justamente por atuar dentro da sua zona de controle,
A pessoa resiliente, ela mantém também o controle sobre as suas emoções. Vejam, situações adversas disparam na gente uma série de sentimentos e emoções que não são as que a gente está acostumado na nossa rotina diária. Quando a gente está sob pressão, numa situação de estresse, é natural que alguns sentimentos e emoções brotem e atrapalhem o processo, a rotina, a nossa vida. A pessoa resiliente, ela fica atenta e dentro do seu controle, principalmente em 3 sentimentos que podem levar ela a uma paralisação, que são sentimento de medo, sentimento de raiva e sentimento de tristeza profunda. Quando a pessoa tem consciência das suas emoções e ela percebe que ela está entrando num processo de desenvolver com mais profundidade o medo, a raiva e a tristeza, ela já rapidamente usa a sua zona de controle e desenvolve mecanismos para não cair dentro destas emoções. Quando a gente está com medo, com raiva ou com tristeza, a gente paralisa. E uma pessoa paralisada não consegue ser resiliente, ou seja, não consegue se adequar às mudanças que ela precisa se adequar. Então, o controle destas emoções é importantíssimo para o comportamento resiliente. Revisando, gente, para ser resiliente a gente precisa 1. Se apegar na meta e não no plano. Se você tem foco do que você quer, você muda e adequa o seu plano conforme a situação. Segunda característica, ser autorresponsável. Usa a sua zona de controle. O que é que está nas suas mãos e que você pode resolver? E a terceira característica, controle as emoções, principalmente as emoções de medo, de raiva e de tristeza. Se você trabalhar buscando desenvolver estas 3 características, você vai desenvolver a sua resiliência. A resiliência, ela é muito importante para momentos como o que a gente está vivendo agora e também para momentos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na vida, né? A gente sempre vai ser exposto a situações de pressão e de estresse e é importante que a gente saiba agir nesses momentos. Assim é a pessoa resiliente, sabe agir em momentos de pressão. E aí, se a gente for traçar um paralelo com a definição da física, às vezes a gente pode se perguntar se é possível, depois de uma situação de estresse ou uma situação adversa, a gente voltar ao estado natural, né, gente? Eu gosto de dizer que o estado natural do ser humano é o bem-estar. Quando nós estamos numa situação adversa e numa situação de estresse, é porque o nosso bem-estar está sendo atingido. Então, sim, depois de uma situação de estresse, o que o resiliente faz é buscar o seu estado natural, que é o estado do bem-estar. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, continua me acompanhando. Todas as quartas eu estou aqui falando de soft skills.